E aí, criatura, como é que você tá, menina? Oi, meu povo, voltei para este canal. Pois é, hoje o assunto é um assunto bem importante, então eu resolvi gravar um vídeo para deixar registrado aqui tudo isso que tá acontecendo, para no futuro, se eu precisar me lembrar, eu ter esse vídeo para consultar e para ajudar também muitas mães que estão passando por isso, que já mandaram mensagem para mim lá no meu Instagram quando eu falei sobre, que é rinite alérgica. Gente, meu filho vai fazer agora 4 anos em fevereiro e ele tem rinite alérgica desde 1 ano e 5 meses, mais ou menos. Nós tivemos Covid quando ele tinha 6 meses, então eu, Alex e ele tivemos Covid e depois dessa Covid ele desenvolveu essa rinite. A gente suspeita que tenha sido depois que foi por isso, né? Porque eu também desenvolvi rinite e meu marido também desenvolveu rinite alérgica, sabe? Enfim, assunto para outro vídeo. Mas a gente sofre muito com a crise de rinite do meu filho. Tipo, como é que é essa crise? Ele tem muita coriza, muita secreção nasal. Muita mesmo. Fica sempre escorrendo quando ele tá em crise. Escorre bastante. Ele tem 1 ou 2 dias de uma febrícula, sabe aquela febrezinha de 37,5, 37,8, 9, fica só naquilo? Ele fica com o corpinho prostrado, um corpinho mole, cansadinho. Às vezes dá uma dificuldadezinha para respirar, assim, a gente vê ele sofrendo para puxar o ar, sabe? E sempre à noite piora, ele tem uma tosse, a coriza piora, intensifica. E sempre foi isso, as crises de rinite dele. E aí a gente não sabia o que fazer. A gente levou pra pediatra e a pediatra diagnosticou como rinite alérgica. E a gente mora num bairro na nossa cidade que é um bairro de terra. Tipo, as ruas são todas de terra e entra muita poeira mesmo. E a gente sempre achou que, pode ser da poeira, alguma coisa assim, sabe? Então a gente sempre evitava sair, compramos um aspirador de pó pra não varrer a casa, passar aspirador de pó. Tudo recomendação da médica. E ok. Mudamos de casa, mas mesmo bairro, mesma poeira, mesma rotina. E ele foi crescendo e as crises foram intensificando, aumentando. As crises vieram piores. Passava uma semana assim, 2 semanas assim, e era muito ruim porque não dava pra fazer nada, né? Ele não fazia nada. E ele sempre tomava as mesmas medicações, e medicações fortes, que era prednisolona, desloratadina, prednisolona, desloratadina. E pra quem sabe, pra quem é mãe e luta com isso, prednisolona é um remédio extremamente forte, porque é um corticoide, então ele é muito forte, ele traz males no decorrer do tempo, quando faz um uso assim exagerado. Então todo mês ele tinha crise e todo mês ele tomava essas medicações. E não estava mais fazendo bem pra ele, tanto que o prednisolona não estava nem mais fazendo cosquinha no organismo dele. Tinha que aumentar a dose e era muito sofrido. A gente procurou um otorrino quando ele fez 2 anos e um pouquinho, a gente ficou nessa saga, né? Pra descobrir o que era, se era rinite, se não era. E foi nessa saga até que a médica descobriu que era rinite. Ele tinha 2 anos e pouquinho. Com 2 anos e pouquinho, ela pediu pra gente fazer um tratamento, a gente fez um tratamento. Não funcionou. Voltamos pra ela, fizemos outro tratamento. Não funcionou. Quando ela tentou aí vários tratamentos, e ela é maravilhosa, ela é incrível, a melhor pediatra que eu conheço. Aí a gente fez vários tratamentos e ela falou, Belly, é o jeito, você tem que procurar um otorrino. Procurei o otorrino. O otorrino fez vários exames, vários assim, né? Ele passou um raio-x de face e descobriu que Nicolas tinha adenoide. E esse otorrino falou, ele tá com 70 e pouco, 80 e pouco obstruído. 70 e pouco, se não me engano, 77, 70 e alguma coisa obstruído. Vai precisar fazer cirurgia, mas vamos esperar um pouco, porque ele ainda é novo. Ele tinha 3 anos, ele tinha quase 3 anos, ele ia fazer 3 anos. Vamos esperar fazer 3 anos que a gente faz a cirurgia, mamãe. Tá bom. É só isso o problema dele? É só isso. Depois de fazer a cirurgia da adenoide, ele vai ficar ótimo. Ok. Levamos pra fazer a cirurgia, marcamos a cirurgia quando ele tinha 3 anos, que foi esse ano. Em julho desse ano, final de junho desse ano, ele fez a cirurgia da adenoide junto com a de amígdala, né? O médico achou melhor fazer logo tudo. Então, tirou adenoides e amígdalas. E, ok, foi uma cirurgia... Quem quiser vídeo de relato da cirurgia, olha... Minha gente, que cirurgia difícil pra mãe de bebê, assim, muito difícil. Eu fiz essa mesma cirurgia quando eu era criança, eu tinha uns 6, 7 anos, mas caramba, que difícil. Quem quiser, deixa nos comentários que eu gravo um vídeo de relato dessa cirurgia de adenoide e a amidalactomia, de amígdala.
Enfim, fizemos com a esperança de que Nicolas fosse melhorar, mas, gente, um mês depois, tava lá Nicolas de novo com prednisolona. Nicolas teve que ir pro hospital de madrugada, porque tava com falta de ar, não tava conseguindo. Uma saga, sabe? Um mês depois, ele ainda tava do mesmo jeito, com as mesmas coisas. A cirurgia não adiantou de nada, de nada. Com certeza deu uma melhorada, mas ele continuou tendo crise. E aí, a gente foi para outro otorrino. O outro otorrino passou um tratamento, fizemos esse tratamento, não melhorou. Nicolas voltou a ter crises fortes. Levamos para um médico no hospital. O médico do hospital pediu pra gente procurar uma alergologista, uma pediatra alergologista. Decora aí, pediatra alergologista. Então eu comecei a caçada, a procurar. Eu moro aqui no interior, né? Essa pessoa aqui atrás é meu marido, gravando vídeo pro YouTube, o pai da criança. Aí começamos a saga de procurar uma pediatra alergologista para Nicolas. E encontramos um aqui próximo à nossa cidade, em Catolé. E levamos hoje aí, até levamos hoje Nicolas para essa pediatra maravilhosa, a doutora Maiara. E doutora Maiara, assim que olhou Nicolas, ela pegou aquela lanterninha assim de examinar, né? Ouvido e nariz e boca. E assim que ela olhou o nariz dele, ela disse: pronto, Nicolas. Ela sentou e disse: olha, mãe, Nicolas está com os cornetos inflamados, totalmente inflamados. Nós passamos, né? Antes dela examinar, nós passamos todo o histórico de Nicolas, tudo que ele já tomou na vida, todos os remédios. Gente, são muitos remédios que ele já tomou, muitos tratamentos que não deram certo. Passamos tudo pra ela, todos os sintomas, tudo. Ela anotou tudo e veio examinar e disse que ele estava... Assim que ela olhou, ela já... ela dizia, ele está com os cornetos totalmente inflamados. Ela fez o desenhozinho, explicando o nariz. Ela desenhou assim o nariz e falou: olha, os cornetos são uma carne que tem aqui no nosso nariz e ele cresce e inflama. E ele não cresce, né? Não é pra ele crescer. Os cornetos é aqui, essa carninha, e não é pra crescer. Nicolas, a carne dele cresceu bastante e tá muito inflamado, tá extremamente inflamado. Quando chega no nível 4, a gente parte para uma cirurgia. Eu não sei por que não retiraram já não fizeram essa cirurgia em Nicolas quando estavam fazendo da adenoide. Mas, como não fizeram, nós vamos entrar com medicação para desinflamar e ver o que acontece. Como é que tá? Nicolas está com um dos narizes no grau 3 e o outro no grau 2, que não precisaria de cirurgia, o 2. O 3, ela falou que, como ele fez de adenoide, deveria ter feito também, já aproveitava. Mas como não fez, não vamos fazer. Vamos tratar e ver se regride. Se regredir, ótimo. Se não regredir, ano que vem vai ter que fazer a cirurgia para operar. Resumo da ópera. Ela examinou, falou dos cornetos, que popularmente é conhecido como cartucho. Não sei se alguém já conhece, meu pai já operou de cartucho. E aí é conhecido popularmente como cartucho, tá? Aí ela passou uma série de exames e vamos fazer também todos os exames para alergia para descobrir se a rinite dele é uma rinite decorrente de alguma alergia. Então ela não quis fazer agora todos os exames das alergias, né, os testes, porque ele está no meio de uma crise. E eu não sabia que ele estava em uma crise. Por quê? Porque geralmente as crises de Nicolas são visíveis, né? Você vê escorrendo, você vê como é que seu filho fica prostrado. E ele não tá, ele tá muito bem, não tá escorrendo nem nada. Só que quando ela viu que estava inflamado. Então ele está em uma crise, só que não é uma crise visível, né? E eu fiquei, me senti bem assim, porque eu dei sorvete pra ele essa semana, porque ele não tava em uma crise, né? A gente não sabia, mas enfim. Aí ela falou que vamos entrar em tratamento. E daqui a um mês eu retorno, e no retorno eu levo todos os exames dele e a gente faz os testes. Ela vai avaliar, ver se ele está em uma crise, se ele não tiver, ela faz os testes. Por que ela não quis fazer os testes nessa consulta? Porque ela falou que como ele está no meio de uma crise, os testes, eles vão conter alérgenos, né, para saber se ele tem alergia, e esses testes, eles vão intensificar a crise dele. Então, para não fragilizar ele mais ainda, resolvemos fazer o teste quando ele estivesse 100%, né? Então,
Vamos fazer um tratamento. Ela passou um tratamento, ela explicou muita coisa que a gente tava errando, que os otorrinos ensinaram errado. E eu fiquei assim, ó, como assim, Brasil? Eu levei Nicolas em 2 otorrinos e os 2 não examinaram o nariz dele. E depois que eu percebi que nenhum dos 2 olhou o nariz de Nicolas. E eles são otorrinos, gente, pelo amor de Deus. E nenhum dos 2 olhou o nariz. Então, mãe, se tu levar seu filho no otorrino, exija que ele olhe o narizinho. Eles não olharam o nariz de Nicolas. E o tratamento que eles passaram, o primeiro passou, né? Não teve de nada. O segundo passou um tratamento certo, só que as doses estavam diferentes, né? Então ela avaliou o tratamento, passou o mesmo tratamento, só que mudou as doses. E associou uma outra medicação. Então agora a Nicolas vai fazer uso de 2 medicações. Ela corrigiu o jeito da aplicação, porque o otorrino tinha falado de um jeito e ela deu uma leve corrigida porque estava errado. Por exemplo, o otorrino falou, lava o nariz, depois de lavar, aplica a medicação. Ela, não, você lava o nariz com 30 ml em cada, devagar, depois de 1 hora de lavagem nasal, no mínimo, é que você faz a aplicação. Sacou a diferença? Então, o tratamento estava certo, só que feito de forma errada. Não tinha sido esclarecido de forma certa. Agora, vamos ver como é que vai ser, né? Vamos fazer esse tratamento e vamos ver daqui a um mês como é que vai ser o levar da carruagem, né? As coisas. Ele vai melhorar em nome de Jesus. E aí, mês que vem a gente leva ele novamente pro retorno, tá? Então, se vocês quiserem saber o desfecho dessa história, como é que foi o retorno, quiser que eu grave um vlog no dia do retorno, mostrando clínica e tudo, deixa nos comentários, tá? Que aí eu mostro a clínica, mostro a doutora, mostro lá a consulta, tudo pra vocês. Mostro os testes, ela fazendo os testes. Combinado? Então é isso. Um alerta pra vocês, mamães, que seu filho sofre com crise de rinite. Uma coisa importante que ela falou. Gente, que me fez pensar. Ele tava com adenoide, 70% obstruído, né? E ele tava com os cornetos inflamados. Imagina o quanto esse menino tava sofrendo pra respirar. Gente, eu me senti tão mal, me senti uma péssima mãe, meu Deus, porque ele tava sofrendo pra respirar e eu não sabia, eu não percebia, Cara, eu fiquei tão mal. Mas a cirurgia da adenoide, então, ajudou, né? Deu uma melhorada pra ele respirar. Outra coisa, sintoma, além das crises de rinite, roncar. Nicolas ronca, Nicolas respira de boca aberta, Nicolas puxa o ar às vezes pra respirar. Quando ele tá brincando, quando é uma atividade muito intensa, ele puxa bastante o ar. Então, às vezes, pode não ser adenoide, pode ser a inflamação dos cornetos, tá? Então, é isso. Os sintomas, em geral, do meu filho são nariz escorrendo, nariz produzindo muita secreção. Às vezes ele nem escorre, tipo agora, não tá escorrendo, mas tá produzindo muito muco, muito catarro mesmo ele produz. Tipo, que forma, o catarrinho não sai, aquele catarro, só a caraquinha, sabe a caraquinha? Caraca, fica a crosta assim no nariz dele por dentro, sabe? E a gente tá sempre limpando. Então essa crosta que forma, essa caraquinha que forma em excesso, é por causa da inflamação. Não passa ar suficiente, fica barrando a sujeira e ela vai se ocupando aqui. Outra coisa, pronto, os sintomas são esses. Ele não dorme bem, ele ronca, ele respira de boca aberta, ele dorme com a boca aberta, produz muito muco, às vezes ele tem uma febrinha baixinha, sabe, uma febrículazinha, e nariz escorre quando ele tá com uma crise muito intensa, e é isso. Ela falou que piscina faz mal, por causa do cloro, então nada de piscina para um bebê que tem isso, para uma criança que tem isso. Já vamos tirar ele da piscina, já percebemos isso, tudo bem? Semana passada a gente foi pro aniversário e ele tomou banho de piscina e voltou para casa já escorrendo, então foi a piscina. Então para crianças que têm rinite alérgica, nada de piscina por causa do cloro, a gente não sabia. Nenhum otorrino falou isso pra gente, ninguém sabe. Ela foi incrível. É isso. Se eu esquecer de alguma coisa, eu deixo nos comentários ou eu falo lá no meu Instagram, que é Velity Araújo. E é isso. Grande beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Se você quiser o contato da médica, fala comigo no direct lá do Instagram, que eu mando pra você, tá bom?